Você já se pegou boicotando as suas próprias conquistas? Sabe aquela sensação de que, quando você está quase alcançando algo incrível, uma voz dentro de você sussurra que você não merece, que vai dar tudo errado, que é melhor desistir antes que a decepção te atinja? Essa voz não é sua, é um programa, um software malicioso instalado lá atrás, há muito tempo. E Carl Jung desvendou exatamente como essa programação acontece. Neste vídeo, você vai entender como pais com traços narcisistas destroem sistematicamente o futuro dos filhos, muitas vezes sem sequer perceber o que estão fazendo. Não é negligência pura e simples, é sabotagem psicológica inconsciente. E os efeitos dessa sabotagem podem durar a vida inteira. Precisamos falar sobre um dos segredos mais perturbadores da psicologia junguiana: a programação do fracasso. Jung dedicou décadas ao estudo de famílias, onde pais aparentemente dedicados e amorosos criavam filhos incapazes de prosperar. Ele descobriu que, por trás do amor declarado, existia uma corrente subterrânea de sabotagem, uma força invisível que garantia que a criança nunca superasse os pais. E o mais cruel de tudo, esses pais faziam isso completamente inconscientes. Eles achavam que estavam protegendo, preparando, amando, mas estavam, na verdade, programando. Vamos começar com a pergunta que Jung sempre fazia: por que um pai destruiria o futuro do próprio filho? A resposta está em um dos conceitos mais profundos da psicologia analítica: a sombra parental não integrada. Todo pai com traços narcisistas carrega dentro de si uma ferida de inadequação, um sentimento profundo e geralmente inconsciente de que não é bom o suficiente, de que é uma fraude, de que a qualquer momento será desmascarado. Jung chamava isso de máscara de superioridade. O narcisista constrói uma fachada grandiosa para esconder um vazio interno, devastador. E essa construção é frágil. Qualquer ameaça pode desmoroná-la. Agora, imagine o que acontece quando um filho começa a brilhar, quando a criança mostra talento, inteligência, criatividade, sucesso, quando ela começa a receber admiração, reconhecimento, amor genuíno das pessoas ao redor. Para um pai saudável, isso é motivo de orgulho, mas para um pai com traços narcisistas, isso é uma ameaça existencial, porque o sucesso do filho expõe, por contraste, a mediocridade do pai. A luz da criança revela a escuridão do adulto, e isso é insuportável para quem construiu toda a identidade em cima de ser superior. Então, sem perceber conscientemente, o pai com traços narcisistas começa a apagar essa luz. É como se ele estivesse jogando um mau olhado no filho. Por inveja do seu brilho, Jung observou que isso acontece através de 3 mecanismos principais. E eu vou explicar cada um deles. O primeiro mecanismo é a desqualificação constante de conquistas. A criança chega em casa animada. Tirou nota máxima na prova. Ganhou o jogo. Foi elogiada pela professora. Fez um desenho bonito. Conquistou algo que para ela é importante. E o pai com traços narcisistas responde com indiferença. Ou pior, com minimização. Ah, que bom. Quando eu tinha a sua idade, eu fazia isso dormindo. A prova deve ter estado fácil. Não se empolgue muito. A vida vai te mostrar que isso não significa nada. Parece só um comentário duro. Mas para a criança, cada uma dessas frases é uma mensagem codificada.
Seu sucesso não importa. Você não é especial. Suas conquistas são insignificantes. E Jung descobriu algo devastador. A criança internaliza essas mensagens. Como verdades absolutas sobre si mesma, ela não pensa: meu pai está sendo cruel. Ela pensa: devo estar errada em me sentir orgulhosa. Ela não questiona o pai. Ela questiona a si mesma. E assim começa a se formar o que Jung chamava de complexo parental negativo, uma voz interna que ecoa a voz do pai, uma programação que diz: não se empolgue, não brilhe, não conquiste, porque quando você faz isso, perde o amor. Calma, porque tem algo ainda mais sutil e cruel nesse processo. O segundo mecanismo é o agouro constante. O pai, com traços narcisistas, não apenas minimiza as conquistas presentes da criança, ele contamina o futuro dela com previsões de fracasso. E faz isso disfarçado de preocupação, de proteção, de realismo. Você quer ser artista? Sabe quantas pessoas tentam e não conseguem? Eu só não quero ver você sofrer. Esse seu sonho é bonito, mas você precisa ser realista. A vida não é um conto de fadas. Você acha que vai conseguir? Olha, eu te conheço desde que nasceu e, sinceramente, não acho que você tem o que precisa para isso. Cada frase dessas é uma programação, um script que está sendo instalado no inconsciente da criança. É como um vírus de computador corrompendo o sistema. Jung explicava que a criança não tem como discernir entre a realidade e a projeção do pai. Ela absorve as previsões paternas como informações confiáveis sobre o mundo e sobre si mesma. Se o pai diz que ela vai fracassar, ela acredita, não porque a evidência sustenta isso, mas porque a autoridade parental é absoluta na psique infantil. E aqui está o mais perturbador: essas profecias se tornam autorrealizáveis. A criança, agora programada para o fracasso, sabota inconscientemente suas próprias tentativas de sucesso, procrastina, desiste no meio, escolhe caminhos que garantem o resultado medíocre, não porque quer falhar, mas porque foi ensinada que falhar é seu destino. Jung chamava isso de compulsão à repetição. O inconsciente repete o padrão programado, mesmo quando o consciente deseja o oposto. Espera, porque ainda não chegamos na parte mais cruel dessa dinâmica. O terceiro mecanismo é o boicote no momento crucial. O pai com traços narcisistas espera até que a criança esteja realmente tentando, realmente investindo, realmente acreditando que dessa vez pode conseguir. E então, no momento mais crítico, ele retira o suporte, não está disponível para a apresentação importante, não tem dinheiro para ajudar, justo quando era essencial. Não acredita mais no projeto, exatamente quando a criança mais precisa de encorajamento. Eu avisei que não ia dar certo. Eu tentei te proteger, mas você não quis ouvir. E a criança, já fragilizada pela desqualificação e pelos agouros, colapsa. Ela não vê que o fracasso foi orquestrado. Ela vê que o pai estava certo, que ela realmente não era capaz, que o sonho era grande demais para alguém como ela. Jung dizia que esse é o momento em que a programação se consolida, quando a criança deixa de lutar contra o script e se torna ele. Ela para de sonhar, para de tentar, para de acreditar que merece um futuro diferente. E o mais trágico, ela acha que isso é proteção, que o pai estava sendo sábio ao tentar poupá-la da decepção. Ela não percebe que foi programada para fracassar, que a profecia foi instalada,
que a sabotagem foi sistemática. Neste exato momento, milhões de adultos estão vivendo vidas que não escolheram, trabalhando em empregos que detestam, desistindo de sonhos antes mesmo de tentar, sentindo-se seguros apenas na mediocridade. E acham que isso é quem eles são, que é realismo, que é maturidade. Não é. É programação. Agora você pode estar pensando, mas isso pode ser revertido. Essa programação pode ser desfeita. Antes de prosseguirmos, eu preciso te mostrar como essa dinâmica SE manifesta em diferentes fases da vida. Porque a sabotagem narcisista muda de forma conforme a criança cresce, mas a essência permanece a mesma. Na primeira infância, dos 0 aos 5 anos, a programação é não verbal. O bebê ou a criança pequena ainda não entende palavras complexas, mas entende energia, entende presença e ausência, entende o olhar e o toque. Carl Jung falava muito sobre o espelhamento emocional. A criança precisa ver nos olhos dos pais o reflexo de que é amada, valiosa, desejada. Mas quando o pai tem traços narcisistas, esse espelhamento é distorcido. O bebê sorri e o pai não responde. Ou responde apenas quando está de bom humor, quando a criança serve à necessidade dele de se sentir importante. A criança pequena mostra algo que fez, e o pai está no celular, está ocupado, está irritado, porque a criança está interrompendo. Não há violência física, não há gritos, apenas uma ausência emocional sistemática. Nos momentos em que a criança mais precisa de validação, e Jung explicava que o inconsciente da criança registra tudo isso. Forma uma crença primordial. Eu não sou importante o suficiente para prender a atenção de quem deveria me amar. Essa crença se torna a fundação de todos os fracassos futuros. Porque se a criança não é importante para os pais, como poderia ser importante para o mundo? Se não merece atenção em casa, como poderia merecer sucesso lá fora? Na infância intermediária, dos 6 aos 12 anos, a sabotagem se torna verbal e comparativa. Agora a criança entende linguagem, entende nuances, está desenvolvendo senso de identidade. E é exatamente nesse momento que o pai com traços narcisistas intensifica o agouro constante através de comparações destrutivas. Seu irmão Ricardo, sim, tem futuro. Você precisa se esforçar mais se quiser chegar perto dele. A filha da vizinha ganhou uma bolsa de estudos. Por que você não pode ser mais como ela? Quando eu tinha sua idade, eu já sabia o que queria da vida. Você só fica aí sem rumo. Cada comparação é uma mensagem. Você não é suficiente como você é. Você só teria valor se fosse outra pessoa. E Jung mostrou que a criança, incapaz de questionar a autoridade parental, aceita esse veredito. Ela acredita que é inferior, que precisa ser outra pessoa para merecer amor. Então ela tenta desesperadamente ser como o irmão, como a vizinha, como a versão imaginária que o pai aprovaria. Mas nunca consegue, porque o alvo sempre se move. A exigência narcisista é insaciável, e a cada tentativa frustrada, a crença se aprofunda. Eu sou incapaz, eu sou defeituosa, meu fracasso é inevitável. Na adolescência, a sabotagem atinge seu pico de crueldade, porque agora a criança está começando a construir uma identidade própria, está começando a sonhar, a imaginar futuros, a escolher caminhos. E o pai com traços narcisistas vê isso como uma rebelião, como uma ameaça direta ao controle que sempre exerceu. Então ele ataca exatamente onde dói mais, os sonhos.
Você quer fazer faculdade de música? Com essa sua disciplina, você não aguenta nem 3 meses. Namoro sério na sua idade. Você mal sabe cuidar de si mesma, quanto mais de um relacionamento. Mudar de cidade? Você é dependente demais. Vai se perder no primeiro obstáculo. Cada frase é um golpe cirúrgico na autoconfiança que a criança está tentando construir. E Jung observou que nessa fase, algo terrível acontece, ou a criança se rebela completamente, rompendo com a família, mas carregando profundas feridas de rejeição, ou ela se rende, internaliza completamente a programação e se torna uma versão adulta de alguém que nunca tentou viver. Guarda isso, porque quando você entender o que acontece na vida adulta com essa programação, tudo vai se encaixar de uma forma perturbadora. Muitos adultos chegam aos 30, 40, 50 anos, ainda vivendo a vida que os pais aprovam, não a vida que eles desejam. Estão em carreiras que não escolheram, casados com pessoas que não amam, morando em lugares que não querem, vivendo rotinas que sufocam. E quando alguém pergunta por que você não muda, a resposta é sempre a mesma: não posso, não dá, é impossível, já é tarde demais. Mas Jung diria, não é que não podem, é que foram programados para acreditar que não podem. A programação do fracasso não impede apenas conquistas externas. Ela impede a própria capacidade de desejar, de sonhar, de imaginar que a vida poderia ser diferente. E o mais cruel, a pessoa acha que está sendo realista, responsável, madura. Não percebe que está apenas obedecendo a um script instalado na infância por alguém que tinha medo do seu sucesso. Vou te contar sobre algo que Jung chamava de ciclo de autossabotagem inconsciente. Adultos com agouro constante desenvolvem um padrão. Sempre que estão perto de uma conquista importante, algo acontece. Uma doença misteriosa antes da entrevista decisiva. Um conflito inexplicável com o sócio quando o negócio está decolando. Um término de relacionamento justo quando a intimidade está ficando profunda. Uma procrastinação paralisante antes de finalizar o projeto que poderia mudar tudo. Parece azar, parece circunstância, mas Jung mostrava que é programação. O inconsciente, obedecendo ao script parental, cria obstáculos para garantir que o sucesso não aconteça. Porque sucesso, na lógica do complexo parental, significa perda de amor, rejeição, abandono. Melhor fracassar e manter o vínculo imaginário com o pai com traços narcisistas, do que ter sucesso e enfrentar a culpa de ter superado quem deveria ter te protegido. E você pode pensar, mas isso é irracional. Por que o inconsciente faria algo tão destrutivo? Porque para o inconsciente infantil que foi programado, sobrevivência emocional depende de não ameaçar o pai. E sucesso ameaça. Jung dizia, a criança prefere morrer psicologicamente a perder o amor parental, mesmo que esse amor seja tóxico, condicional, destrutivo. Espera um momento, porque tem uma reviravolta nessa história, que muda tudo sobre como você entende sua própria vida. Muitas vezes, a sabotagem nem precisa mais vir de fora. O adulto programa seus próprios filhos da mesma forma que foi programado, transmite o complexo parental para a próxima geração. Diz a si mesmo que está protegendo, sendo realista, preparando para as durezas da vida, mas está, na verdade, perpetuando o ciclo. Jung chamava isso de herança psíquica inconsciente. O trauma não resolvido se torna um padrão familiar que atravessa gerações. O avô sabotou o pai sabotou o filho sabotará o neto, e ninguém percebe que está transmitindo uma doença psíquica ancestral.
Cada geração acredita que está fazendo diferente, que está sendo melhor que os pais foram. Mas o padrão central permanece: amor condicional à mediocridade, rejeição ao sucesso que ameaça a hierarquia familiar. Então, a verdadeira pergunta não é só: será que me programaram para fracassar? Mas também: será que estou programando outros para o fracasso sem perceber? E essa consciência, esse momento de reconhecimento brutal da verdade, é o início da possibilidade de cura. Agora, vamos falar sobre algo que pode te libertar dessa prisão psicológica. Carl Jung, o renomado psicólogo suíço, desenvolveu o conceito de individuação, o processo pelo qual uma pessoa se torna quem realmente é, livre das programações familiares, das expectativas sociais, das máscaras que foi forçada a usar. E Jung dizia que o primeiro passo da individuação é sempre o mesmo: reconhecer o complexo parental, ver a programação pelo que ela é. Não é fácil, porque significa admitir que aquelas vozes que você sempre achou que eram suas, na verdade nunca foram. Que a pessoa que você acha que é foi construída por alguém que tinha medo do seu poder. Significa olhar para os pais, não com ódio, mas com clareza, ver que eles também foram programados, que a sombra deles veio de algum lugar, que a ferida narcísica que os fez sabotar você provavelmente foi instalada por alguém que os sabotou antes. Isso não é desculpa, é contexto, é compreensão da transmissão geracional do trauma. É entender como esses padrões se repetem, como um ciclo vicioso. Mas Jung era claro: compreender a origem não é o mesmo que aceitar o destino. Você pode quebrar o ciclo, mas só se estiver disposto a encarar a dor de reconhecer que foi programado. Vou te mostrar alguns sinais de que você carrega programação de fracasso. Veja quantos você reconhece em si mesmo. Sinal 1. Você minimiza automaticamente suas conquistas. Quando alguém te parabeniza por algo que você fez, sua primeira reação é diminuir. Ah, não foi nada. Qualquer um teria feito. Eu tive sorte. Foi fácil. Você não consegue simplesmente dizer obrigado e sentir orgulho. Porque foi ensinado que se orgulhar é arrogância, é ameaça, é motivo para perder amor. Sinal 2. Você tem medo visceral de ser visto brilhando. Quando está perto de uma vitória pública, quando vai receber reconhecimento, quando seu nome vai estar em evidência, você sente um desconforto profundo. Não é timidez, é terror. Terror de que, se as pessoas te virem tendo sucesso, algo terrível vai acontecer. Na lógica inconsciente, brilhar significa rejeição. Significa que o pai ou a mãe vai te abandonar, te punir, te diminuir. Então é mais seguro se esconder, ser mediano, passar despercebido. Sinal 3. Você sabota relacionamentos quando eles ficam realmente bons. Toda vez que alguém começa a te amar de verdade, a te ver como você é, e ainda assim escolher ficar, você cria um conflito, encontra um defeito, se afasta, termina, porque no fundo, você foi programado para acreditar que ser amado pelo que você é impossível. Então, quando acontece, parece falso, parece perigoso, parece que a qualquer momento a pessoa vai descobrir a verdade sobre você e te rejeitar. Melhor rejeitar primeiro. Melhor confirmar o agouro constante de que você não merece amor incondicional. Sinal 4. Você escolhe ambientes onde tem certeza de que não vai se destacar. Você aceita empregos abaixo da sua capacidade. Você se relaciona com pessoas que não te desafiam. Você mora em lugares que não te inspiram e diz a si mesmo que é humildade, que é segurança, que é realismo.
Mas Jung diria, é medo do próprio potencial. É obediência à programação que diz que você deve permanecer pequeno para ser seguro. Sinal 5. Você tem reações desproporcionais ao sucesso dos outros. Quando alguém próximo conquista algo grande, você sente raiva, inveja ou uma tristeza inexplicável. Não é porque você é má pessoa. É porque o sucesso do outro te lembra do seu próprio potencial não realizado, te lembra da programação que te mantém preso enquanto outros estão voando, e em vez de usar isso como motivação, você usa como confirmação. Viu? Eu realmente sou inferior. Eu sabia que nunca conseguiria. Se você reconheceu 3 ou mais desses sinais, é muito provável que você carregue programação de fracasso instalada na infância. Mas aqui está a boa notícia que Jung descobriu. Programas podem ser desprogramados, complexos podem ser dissolvidos, sombras podem ser integradas. Não é rápido, não é fácil, mas é possível. E vou te mostrar exatamente como começar. O primeiro passo da desprogramação é o que Jung chamava de tornar consciente o inconsciente. Você precisa identificar os scripts específicos que foram instalados em você, não de forma genérica, mas de forma cirúrgica. Sente-se com papel e caneta e responda essas perguntas com honestidade brutal. Quais frases exatas seus pais diziam quando você estava animado com algo? O que acontecia quando você tinha sucesso em alguma coisa? Em quais momentos críticos da sua vida? Seus pais retiraram suporte ou desqualificaram suas conquistas? Que sonhos você teve que abandonar porque eles disseram que você não conseguiria? Escreva tudo, cada frase, cada memória, cada momento em que sua luz foi apagada. Isso não é vitimização, é arqueologia psicológica. Você está escavando as raízes da programação para poder arrancá-las. Segundo passo, separar a voz do pai ou da mãe, da sua própria voz. Quando aquela voz interna diz, você não vai conseguir, pause e pergunte, essa é minha voz, ou é a voz do meu pai ou da minha mãe, falando através de mim? Quando você pensa, eu não mereço isso, pause e pergunte, eu realmente acredito nisso, ou estou repetindo uma crença que me foi instalada? Jung dizia que a maior parte do que chamamos de minha personalidade é, na verdade, um conjunto de introjeções parentais. Vozes dos pais que foram engolidas e agora parecem nossas. A desprogramação começa quando você para de se identificar com essas vozes e começa a vê-las como intrusões externas. Terceiro passo. Pequenas rebeliões conscientes contra o script. Você não precisa fazer mudanças radicais de uma vez. Na verdade, Jung alertava contra isso, porque o inconsciente programado vai sabotar mudanças muito grandes, muito rápido. Comece pequeno, muito pequeno. Se você foi programado para não se orgulhar, pratique dizer obrigado quando alguém te elogiar, sem diminuir o elogio. Se você foi programado para não brilhar, compartilhe uma conquista sua em público, mesmo que pequena. Se você foi programado para não sonhar, escreva um desejo que você tem e não destrua o papel. Deixe ele existir. Cada pequena rebelião é uma desprogramação. Cada vez que você age contra o script, você enfraquece o complexo parental. E com o tempo, essas pequenas vitórias se acumulam. E você começa a perceber que o mundo não acaba quando você brilha, que você não perde amor quando tem sucesso, que o agouro constante era falso. Quarto passo. Encontrar testemunhas saudáveis do seu verdadeiro self. Jung era claro, não é possível se individuar sozinho. Você precisa de espelhos saudáveis, pessoas que vejam você pelo que você realmente é e celebrem isso. Pode ser um terapeuta junguiano,
Pode ser um amigo que não tem inveja do seu sucesso. Pode ser um grupo de amigos ou até mesmo um grupo de terapia. O importante é ter pessoas que também estejam trilhando esse caminho de autodescoberta, que também estejam se desprogramando. O fundamental é que você experimente ser visto em sua totalidade, ser aceito em sua plenitude e não ser punido por isso. Isso desconstrói a programação original, aquela crença limitante de que ser você mesmo é perigoso. A cada vez que alguém te vê brilhando e responde com alegria genuína, não com inveja, não com minimização, você está sendo reprogramado. Está aprendendo que existe amor, que existe aceitação, que não exigem que você se diminua, que você se esconda. E agora, chegamos à parte mais profunda e talvez a mais difícil da desprogramação. Em algum momento desse processo, você vai precisar confrontar o que Carl Jung, o grande mestre da psicologia analítica, chamava de o luto da infância que não foi. Você vai precisar sentir a raiva, a indignação de ter sido sabotado, a tristeza profunda de ter perdido anos, vivendo uma vida que não era autenticamente sua. A dor lancinante de reconhecer que as pessoas que deveriam ter te amparado, te guiado, foram as que mais te machucaram, que mais te limitaram. Muitas pessoas evitam esse passo crucial, porque dói. Dói demais reconhecer que você foi traído na infância, que seu potencial foi roubado, que você poderia estar em um lugar completamente diferente. Se tivesse tido pais que celebrassem seu crescimento, em vez de temê-lo. Mas Jung nos ensina: o que você não sente, você não pode curar. A dor precisa ser atravessada, enfrentada, não evitada, engolida. E do outro lado dessa dor, existe algo que muda tudo, algo que transforma a sua perspectiva. A compaixão. Compaixão por você mesmo, por aquela criança inocente que fez o melhor que podia para sobreviver em um ambiente tóxico, em um lar disfuncional. Compaixão pelos seus pais, que provavelmente também foram crianças feridas, negligenciadas, abusadas, e nunca se curaram. E que, sem saber, repetiram padrões dolorosos, e compaixão pela condição humana, pela nossa fragilidade, onde feridas psíquicas são transmitidas de geração em geração, como uma herança maldita, até que alguém tenha a coragem, a força de parar o ciclo. Essa compaixão não é fraqueza, pelo contrário, é a força mais radical, mais revolucionária que existe, porque a compaixão quebra o padrão de identificação com o agressor, rompe a corrente da dor. Você para de perpetuar a ferida, para de programar outros, para de exigir que o mundo seja pequeno, insignificante, porque você foi forçado a ser. E aí, então, acontece o que Jung, com sua sabedoria ímpar, chamava de o nascimento do self verdadeiro. Você começa a agir não a partir do script parental, da programação imposta, mas a partir de quem você realmente é. Começa a fazer escolhas que parecem autênticas, genuínas, não seguras, calculadas. Começa a perseguir coisas que te acendem, que te motivam, não coisas que te mantêm escondido, aprisionado. E sim, vai ter medo. É inevitável, porque você está agindo contra décadas de programação, contra anos de condicionamento. Mas agora, você sabe que o medo é parte do script, não uma verdade sobre você, não uma sentença. E a cada vez que você age, apesar do medo, você enfraquece mais o complexo, aquele padrão limitante. Até que um dia você percebe, a voz do pai, da mãe, quase não tem poder mais. E a sua própria voz, a voz da sua alma, está finalmente audível, clara,
forte, mas tem algo crítico, algo essencial, que preciso te dizer antes de terminar este vídeo. A desprogramação não significa que você vai ter sucesso em tudo que tentar. Não é uma promessa de que a vida vai ficar fácil, de que todos os seus problemas vão desaparecer. O que a desprogramação oferece é algo muito mais profundo e muito mais valioso: a liberdade de tentar. A liberdade de falhar por suas próprias escolhas, não por sabotagem inconsciente. A liberdade de sonhar, de almejar, sem uma voz interna te destruindo antes mesmo de começar. Jung dizia que o objetivo da individuação não é o sucesso externo, a fama, a riqueza. É a autenticidade. É viver a vida que é sua, a vida que ressoa com a sua essência. Não a vida que foi prescrita para você, imposta. E às vezes, sua vida autêntica vai incluir fracassos, vai incluir tentativas que não dão certo, caminhos que levam a lugar nenhum, desilusões. Mas esses fracassos vão ser seus, vão ser escolhas conscientes, não programações inconscientes, medos paralisantes. E existe uma dignidade profunda em fracassar tentando ser quem você é, que nunca vai existir em ter sucesso sendo quem os outros queriam que você fosse. Uma marionete, uma sombra. Então, a pergunta final não é: você foi programado para fracassar? A pergunta final é: você está disposto a se desprogramar, mesmo que isso signifique decepcionar as expectativas que foram colocadas sobre você? Mesmo que isso signifique romper lealdades invisíveis com pais que te feriram? Mesmo que isso signifique construir uma vida que ninguém na sua família vai entender? Porque essa é a jornada da individuação. E ela não é para quem busca conforto, para quem foge da dor. É para quem busca a verdade, para quem anseia por autenticidade. Se você chegou até aqui, provavelmente algo neste vídeo tocou em uma ferida profunda. Provavelmente você reconheceu padrões que esteve repetindo há anos, sem entender de onde vinham, sem saber a origem. E agora você tem uma escolha. Você pode fechar este vídeo e voltar para a vida programada, para a falsa segurança de ser quem sempre foi, de se manter na zona de conforto. Ou você pode começar, hoje, agora, identificando um script, separando uma voz, fazendo uma pequena rebelião contra a programação. Jung passava décadas trabalhando com pacientes nesse processo. Ele sabia que não há atalho, que a individuação é o trabalho de uma vida inteira, uma jornada constante. Mas ele também dizia que uma vida não examinada, uma vida vivida no piloto automático das programações parentais, não é uma vida, é apenas repetição. É sonambulismo psicológico, uma existência vazia, e você merece mais que isso. Você merece acordar. Você merece descobrir quem você realmente é. Quando as vozes dos pais finalmente ficam em silêncio, esse despertar, esse nascimento tardio do seu verdadeiro self é a coisa mais corajosa e mais necessária que você pode fazer. Não apenas por você, mas por todos que virão depois de você e que não precisarão carregar a programação que você decidiu quebrar. Você pode ser a geração que para o ciclo, que escolhe consciência em vez de repetição, que transforma a herança psíquica de trauma em herança de cura. E isso, Jung diria, é o trabalho mais importante, mais significativo que um ser humano pode fazer. Você acabou de descobrir como pais, com traços narcisistas, programam filhos para o fracasso através de sabotagem inconsciente, desqualificação constante e agouro constante. Viu como essa programação se manifesta em diferentes fases da vida e contamina a vida adulta com autossabotagem invisível?
e aprendeu os primeiros passos da desprogramação, segundo Carl Jung. Tornar consciente o inconsciente. Separar vozes parentais da sua própria voz. Fazer pequenas rebeliões contra o script e encontrar testemunhas saudáveis do seu verdadeiro self. Esse tipo de conteúdo sobre formação do narcisismo através da lente junguiana não chega até você por acidente. Exige pesquisa profunda em psicologia analítica, anos estudando complexos parentais e a coragem de revelar verdades que a maioria dos canais evita falar. Cada vídeo aqui é um ato de quebra de silêncio sobre dinâmicas familiares tóxicas que destroem gerações. O Super Thanks ali embaixo não é só apoio financeiro, é você dizendo: essa verdade sobre como o narcisismo é transmitido precisa ser conhecida. Quando você clica naquele coração dourado, você está ajudando a libertar outras pessoas das prisões psicológicas invisíveis que foram construídas na infância delas. Você não é só espectador. Você é sobrevivente consciente, buscando individuação, fazendo parte de quem está quebrando ciclos geracionais de trauma. Agora me diz uma coisa, qual desses scripts seus pais instalaram em você? Você nunca vai conseguir. Ou, quem você pensa que é? Ou, talvez, outra frase. E ainda ecoa na sua cabeça, décadas depois? Compartilhe aqui nos comentários, porque nomear essa programação é o primeiro passo para destruí-la. É o primeiro passo para se libertar dessas amarras. E talvez a sua coragem de escrever, de expor a sua experiência, ajude outra pessoa a reconhecer a própria prisão, a identificar as correntes invisíveis que aprendem, a romper com o ciclo de autossabotagem, porque a verdade é que todos nós, em algum momento, fomos vítimas de programações negativas, internalizamos mensagens que nos limitam, que nos impedem de alcançar o nosso potencial máximo. Carl Jung, com sua profunda sabedoria, nos ensinou a importância de reconhecer e integrar a nossa sombra, a enfrentar os nossos demônios internos para nos tornarmos seres humanos mais completos e autênticos. E é exatamente isso que estamos fazendo aqui, juntos, desvendando os segredos da autossabotagem, para que você possa finalmente se libertar e trilhar o caminho do sucesso e da felicidade. Afinal, você merece prosperar, você merece ser feliz e você tem o poder de transformar a sua vida.